Se você amamenta, você já teve a sensação de que o seu leite estava diminuindo? Que você já não produzia tanto leite quanto antes? Eu já tive essa sensação. E se você ainda não teve, você provavelmente vai passar por ela. E eu quero explicar um pouquinho sobre por que essa sensação é tão comum e qual que é a diferença de realmente estar faltando leite ou do leite magro, que é o que eu falava no vídeo onde essa mamãe comentou. Que eu tô fazendo uma dieta para aumentar a quantidade calórica do meu leite. Que eu descobri, através de teste, que o meu leite está com um pouquinho baixo em caloria. Então, nessa dieta, a gente tá aumentando um pouco a proteína. Então, já fica a dica. Se você tiver com leite magro, o aumento de proteína ajuda a aumentar um pouquinho a quantidade calórica do seu leite. Mas qual que é a diferença do leite magro para pouco leite ou leite diminuindo, né? O leite magro é o leite que você tem o leite, mas que ele não é tão rico em caloria, o que não significa que ele é ruim. Ele é um leite rico em imunidade, então ele oferece muita imunidade para o seu bebê e ele nunca vai ser um leite ruim. Mas, se você conseguir engordar um pouquinho o seu leite através da alimentação, vai ajudar seu bebê também a ter um ganho de peso melhor. O que também não significa que se o seu bebê é magro, o seu leite é magro também. Não necessariamente, isso pode ser só o biotipo do seu bebê. Você só consegue discernir se o seu leite é magro ou não através do teste, que é um teste que o banco de leite faz em todos os leites doados. E aí a pediatra lá do banco de leite, quando eu tava conversando com ela, ela me mostrou sobre os meus números. E aí, através do que eu disse que eu comia, né, que ela perguntou, ela achou melhor eu ir numa nutricionista para melhorar um pouquinho mais a minha alimentação, até para melhorar os sintomas que eu tava tendo, conforme eu falo no vídeo, de cansaço, né, tontura, fraqueza, perda de cabelo, unha fraca, isso tudo é sintoma de que você precisa melhorar a sua alimentação. Agora, ter pouco leite desde sempre, as mães que não conseguiram, desde que o bebê nasceu, produzir muito leite, isso daí normalmente é uma resposta do corpo a algum tipo de cirurgia na mama, então um silicone, alguma cirurgia de redução de mama, e pouquíssimas mesmo, pouquíssimas mamães têm dificuldade na produção de leite. Se você tem ou teve dificuldade e não teve nenhuma cirurgia, não passou por nenhuma cirurgia, não sei, provavelmente pode ser algum tipo de dificuldade que o bebê tá passando na amamentação. Deixa eu dar um TT pra ele. Então, se a sua pega não estiver boa, se o seu bebê tiver algum problema oral, por exemplo, um freio da língua, confusão de bico, confusão de fluxo, né, através da chupeta ou da mamadeira, tudo isso pode dificultar a produção do leite e aí sim você achar que você tem baixa produção de leite, tá? Isso daí eu tô falando desde o início. Então, se você acha que você tem baixa produção de leite, mas não passou por nenhuma cirurgia, dá uma investigada, porque provavelmente algum probleminha externo pode ser corrigido e você conseguir melhorar essa produção. Agora, e quando a gente tinha uma produção de leite, nosso peito vivia cheio, e de repente o peito começa a ficar murcho, e aí você tem a sensação de que você não tem leite suficiente para o seu bebê. O que será que está acontecendo? Se você nunca passou por isso, você provavelmente vai passar, porque provavelmente você ainda não chegou no 3º mês de amamentação. O que que acontece? O bebê até os 3 meses, ele vai sempre aumentando a demanda, ele sempre mama mais, né? Ele vai crescendo, ele vai aprendendo a mamar melhor, então ele vai mamando cada vez mais e o seu corpo entende que ele tem que produzir cada vez mais leite. Então é normal a gente tá com aquele peito explodindo. Só que aí chega uma hora, lá pelos 3 meses, que o bebê dá uma estabilizada na amamentação e o seu corpo consegue identificar qual que é a quantidade ideal de leite para o dia, né? Os horários que o seu bebê mama. Já percebeu também que às vezes você tá ali de boa, de repente o seu peito começa a encher, começa a doer, às vezes até vazar, e aí o bebê chora. É porque já tá no horário dele. Então, seu cérebro, ele tem essa capacidade de se preparar para o que vem. E no 3º mês, ele dá essa estabilizada, porque ele conseguiu fazer ali a contagem, conseguiu, não, beleza, se a gente fizer isso daqui já é o suficiente. Por isso, peito vazio
peito murcho, não significa que o seu leite está diminuindo, significa que o seu cérebro conseguiu entender que aquela quantidade é suficiente e não precisa de excessos, porque o peito cheio é excesso. E nem é bom você ficar com o peito cheio o tempo inteiro. Se tiver o tempo inteiro, você tem que esvaziar para o leite não empedrar. Dia desses meu leite empedrou e não é bem legal não. Então, fica tranquila, se você tem essa sensação de que o seu leite está diminuindo porque o seu peito já não vive tão cheio, o leite ele é produzido durante a mamada. Então, você vai perceber provavelmente que quando o bebê está ali estimulando, passa uns minutinhos que ele estimula, você até sente o seu leite descer, o outro seio também dá uma inchada, né? Dá uma carregada. Então, pensa sempre assim. Peito não é estoque, ele é fábrica. Então, não se preocupe com o leite que tem estocado. Não é esse leite que o bebê vai mamar. O bebê vai mamar aquele leite que é produzido no ato do mamar. Se ainda assim você está preocupada porque você acha que você tem pouco leite, algumas dicas que eu posso te dar. A primeira dica é água, muita água. Sempre tem uma garrafinha ao lado enquanto você está amamentando e sempre beba água o dia inteiro. Eu cheguei a fazer cálculo uma vez antes do Ravi entrar na introdução alimentar e eu estava bebendo 4 litros de água por dia. Sem água não tem como seu corpo produzir o leite. Então essa é a primeira dica e uma das maiores. E a segunda dica é que se você realmente precisa aumentar a produção, se o seu bebê não está ganhando peso, se você está sentindo dificuldade, ou se você tem que preparar um estoque de leite, porque você vai começar a trabalhar e aí você não consegue produzir esse estoque de leite, então a minha outra dica seria: comece a fazer ordenha. Eu não sei muito sobre ordenha de estímulo, mas existem processos de você fazer ordenhas para estimular a produção. Então, tem as horas certas, o momento certo, que se não me engano é depois do mamar do bebê, você faz ordenha. Então, dá uma pesquisada um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ordenha para estimular a produção de leite. E vai dar tudo certo, fica tranquila. Agora, uma outra coisa muito séria que pode atrapalhar e muito na amamentação, ou seja, o seu bebê começar a recusar o seu peito ou você realmente diminuir a produção de leite, é a falta de estímulo por conta da mamadeira e da chupeta. Eu optei por não dar mamadeira e chupeta porque eu não queria atrapalhar a amamentação. E por mais que as pessoas falem que não é bem assim, não acontece tanto, acontece. Se a gente raciocinar que o melhor estímulo para produzir leite é o bebê sugando no seio, e aí você pensa que a maior parte que ele poderia estar sugando no seio, ele está sugando a chupeta, ou então mamando na mamadeira, você tem menos estímulos para produzir leite, você concorda? Então, se você está preocupada real, eu sugiro, se você tiver esses bicos artificiais, sugiro retirar o bico artificial. Fica aqui algumas dicas, eu espero que alguma delas tenha ajudado vocês.